Então, meu amigo, bom dia. Vamos para mais um trabalho de reflexão. Mas antes disso, dê um like aqui embaixo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para aquelas pessoas que você acha que gostariam de ouvir. Para aquelas pessoas que você acha que esse tipo de trabalho faz algum sentido. Tá ok? Bom, o que eu vou falar hoje para vocês, o que eu estou pensando hoje, desde anteontem eu estava pensando isso, tem a ver com revolução cultural. Tem a ver com essa revolução cultural que se quer implantar no Brasil, que se quer fazer no Brasil. É lógico que você ensinar a verdade, você corrigir fatos históricos, você corrigir rumos que foram deturpados no passado, é muito importante, não tem a menor sombra de dúvida. Mas quando a gente fala em revolução cultural, que realmente a gente precisa fazer, não é esse tipo de trabalho no meu entendimento. O que a gente precisa fazer no momento é despertar espiritualmente, é a gente tomar consciência de que nós somos espíritos vivendo aqui na Terra. Nós não temos essa consciência. Talvez nós tenhamos esse conhecimento, mas a consciência disso nós não temos. Porque se tivesse, a nossa estrutura de civilização, a nossa estrutura social seria diferente. Para começar, para sintetizar o que eu quero dizer, a gente precisa descobrir que nós somos um espírito que vivemos através de um corpo físico, para que a gente possa viver nessa dimensão de 3D. Que esse corpo físico ele é o veículo apropriado, como um escafandro, para que a gente viva nessas dimensões aqui de baixo. Nós não somos um corpo que tem um espírito. A consciência não é tridimensional. A consciência ela pode estar tridimensional porque nós estamos identificados com a cultura. Mas a cultura é uma veste, entendeu? A cultura é uma matriz que a gente usa para viver aqui, mas a gente tem que transcender essa cultura. Você tem que viver no mundo sem ser do mundo. Você vive no mundo de César, mas a sua cabeça não é do mundo de César. Você vive através do mundo de César. A missão que o Brasil tem no terceiro milênio não é uma missão tridimensional. O Brasil ele não será o celeiro do terceiro milênio em termos materiais. O Brasil não será o país mais desenvolvido, a exemplo do que é os Estados Unidos hoje. É o país onde tem mais alimentos e a função do Brasil seria distribuir riqueza para o mundo. Não. O Brasil é a pátria do Evangelho. O Brasil é o coração do terceiro milênio. É do Brasil que sairá, digamos assim, eu não gosto de usar a palavra doutrina, mas os ensinamentos do terceiro milênio. E esses ensinamentos, eles são nessa direção que eu estou falando. São espirituais. Essa estrutura tridimensional que a gente vive, que é fundamentada na Matrix do terceiro milênio, da Matrix da 3D, ela está caindo, ela vai cair, ela chegou no seu ponto de saturação, porque a Terra, o planeta Terra, ele já não está mais na vibração que ele estava antes. O planeta Terra está na vibração de 5ª dimensão.
E nessa vibração de quinta dimensão, quem não acompanhar esse tipo de vibração, ou seja, quem não tiver saído, despertado dessa matrix, ele não continuará vivendo aqui, ele vai embora. Ele vai embora até por uma incompatibilidade de vibração. Então, os ensinamentos que a gente precisa ter, despertar, são os ensinamentos da autoconsciência, do autoconhecimento, da meditação, da reflexão, mas da reflexão para que a gente tire, para que a gente saia dessa imersão que nós fizemos no mundo de César. Porque quando nós viemos para esse planeta para ter uma experiência, nós nos prontificamos a ter essa experiência afastado da fonte divina. E essa fonte divina, ela não está fora de você, ela está dentro. Então nós nos prontificamos a ter uma experiência através da inconsciência. E quando a gente foi para o mundo da inconsciência, a gente ficou à mercê deles. Nós aprendemos todo tipo de ilusão, todo tipo de engano, todo tipo de ensinamento que te afasta da fonte. Você já não tem consciência de que você é um filho de Deus. Você já não tem consciência de que você pode tudo naquele que te fortalece. Você simplesmente tem os conhecimentos, porque você ouviu, porque você leu, mas você não vivencia isso. Por quê? Porque você ainda está na consciência de 3D. Mas essa consciência de 3D é você que tem que sair. Você não vai sair por consequência, porque todo mundo saiu, tu vai sair. Não. Você vai sair por esforço seu. Você tem que querer saber, você tem que querer entender isso, você tem que querer evoluir. E é essa a maior dificuldade que nós temos, porque que nós temos, digamos assim, para ensinar ou para propagar esse tipo de conhecimento. Porque dentro do que foi ensinado para todo mundo, ensina-se que você sabe o que é verdade e que a verdade é relativa. E o que eu estou falando é apenas um ponto de vista. E nessa linha de raciocínio você continua aonde está. Tipo, eu sou assim, eu nasci assim e eu não vou mudar. E você esquece que viver aqui nesse planeta é um ensinamento, onde a gente precisa aprender a viver. A verdade, ela não é relativa. Quanto mais a gente se aproxima da fonte, mais verdadeiro a gente fica. Quando você despertar a sua consciência crística, você vai entender porque Jesus falava: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não falou: eu sou o caminho, o ponto de vista e a vida. A verdade existe. E em verdade, como diversas vezes ele falou, em verdade, eu vos digo, cabe a você despertar o seu Cristo interno. Porque é ele que precisa se expressar. Mas ele está imerso, está enrolado, está amarrado, está amordaçado, está vedado os seus olhos com a cultura desse mundo. E essa investigação do conhece a ti mesmo, do autoconhecimento, ela significa você reconhecer tudo aquilo que é falso e você considera como verdadeiro, e você vive como é verdadeiro. Primeiro você vai ter que enxergar que o que você pensa, o que você vive, o que você aprendeu é falso. Depois você vai ver esse falso como falso. E quando você jogar fora, você vai começar a ver o verdadeiro como verdadeiro.
É dessa maneira que é a evolução desse milênio. Não é uma revolução cultural aonde você substitui horizontalmente conhecimentos. Ensinaram isso aqui, está errado, então o certo é esse aqui. Você faz apenas uma correção histórica, mas você não muda a maturidade de quem aprendeu aquilo. Porque os ensinamentos, a cultura, ela é horizontal. Você sai do tacape para um canhão a laser, mas continua primitivo, continua querendo guerra. Você sai de uma concepção de Deus para outra concepção de Deus, mas externo. Você continua fazendo guerra e matando em nome de quem disse não matarás. Entendeu? Você não tem uma evolução vertical, você tem uma evolução material. Você fala 1, 2, 3, 4 idiomas, você sabe cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, você faz diversas graduações, pós-graduação, mas você, a exemplo do nosso corpo, você só engorda, mas você não sobe um degrau. Você sobe o degrau quando você começa a enxergar como é que você funciona. Quando você começa a enxergar como é o seu processo mental, quando você começa a se desapegar dessa cultura e aparece aquilo que é maior. Então você cresce em maturidade. Aqui no horizontal você apenas envelhece, no vertical você amadurece. E essa maturidade de povo, essa maturidade organizacional, essa maturidade ambiental é que a gente precisa. E isso virá quando cada um de nós despertar. Não adianta você tirar um político X e botar um político Y. Ele está dentro do mesmo esquema. Ele é o líder que você precisa para dizer o que você deve fazer. No terceiro milênio não teria isso. No terceiro milênio, nós não é plural de eu, mas tu, como diz o poeta. Nós são diversos eus que pensam, que têm a mesma consciência e caminham na mesma direção porque é a direção correta. A revolução que a gente precisa não é uma revolução cultural, é uma revolução espiritual. É você acordar e descobrir que você é um filho de Deus, que você é um espírito tendo uma experiência aqui no planeta Terra. Entendeu?